E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver como pode ficar a escalação do Vasco após essa janela de transferências de julho, baseado nos nomes que o Vasco está negociando. E alguns o Vasco tem uma negociação mais avançada, outros o Vasco ainda tem uma negociação um pouco mais complicada. Porém, vamos ver no vídeo de hoje como é que ficaria esse time do Vasco, se seria um time realmente que melhoraria o seu nível ou se é um time que continuaria pensando em brigar contra o rebaixamento. É isso que vamos ver no vídeo de hoje. Então deixa o like aí embaixo, é muito importante o seu like para você me motivar a trazer vídeos todos os dias aqui no canal. Vai voltar o Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira e na quinta-feira temos simplesmente Botafogo e Cuiabá e também teremos Vasco versus Goiás. Dois jogos para você apostar. E se você vai apostar é na PagBet, no primeiro link do comentário fixado. Na PagBet você tem as melhores cotações para todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Além disso, você tem suporte humanizado 24 horas todos os dias. E você sabe, na PagBet é acertou, tá pago. Você não tem complicação para receber o que você ganha. Então, muito simples, vai de PagBet, primeiro link no comentário fixado. Bora pro vídeo? Então, rapaziada, eu montei aqui uma escalação do Vasco jogando em um 4-3-3, que é um sistema muito adotado pelos treinadores no futebol atual. Uma coisa é certa, provavelmente o Maurício Barbieri vai continuar sendo o técnico do Vasco, independente das contratações ou das não contratações. Isso porque o Vasco tem em mente de que precisa dar tempo para o Maurício Barbieri continuar desenvolvendo seu trabalho. Goleiro vai ser o Léo Jardim, vai ser mantido, é um bom goleiro, mostrou bastante trabalho, bastante serviço e acabou passando mais confiança ali para os torcedores do Vasco, de acordo com o tempo que ele foi atuando como titular. Na lateral direita devemos ter a continuidade do Puma Rodrigues e na zaga podemos ter a chegada de Lianco. Não é uma negociação tão simples, o Vasco já teria se acertado com o jogador, mas agora espera uma resposta do Southampton da Inglaterra para saber se o Lianco será ou não o jogador do Vasco. Lianco vindo para a zaga seria o melhor zagueiro do Vasco, com potencial para ser um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro, por toda a sua qualidade técnica, por toda a sua qualidade física, por tudo. O conjunto completo do Lianco é um baita de um zagueiro. Jogaria ao lado do Léo. Léo seria o seu titular ali do lado esquerdo, uma dupla de zaga onde o Lianco é mais forte fisicamente, mais firme também no jogo aéreo. Porém, dois jogadores com bastante qualidade técnica para sair jogando. Dois jogadores que dão muita opção de quebrar as linhas de marcação do adversário, sem você muitas vezes precisar fazer essa bola chegar no volante. Os dois zagueiros já têm capacidade para fazer isso e é muito interessante. Lateral esquerdo, Lucas Piton seria mantido. E aí no meio de campo que chegariam as grandes novidades. A gente sabe que as maiores carências do time do Vasco hoje é meio campo. O Vasco não tem meio campistas. O único meio campista que eu julgo como um jogador assim bom pro Vasco, para nível Vasco da Gama, é o Jair. De resto, mano, titular, reserva são todos jogadores muito questionáveis ainda. E aí pode chegar o Fernando, rapaziada. Fernando seria o primeiro volante, 35 anos, atual campeão da Liga Europa, jogador com passagem por grandes clubes do futebol europeu, uma carreira muito boa e que chegaria ao Vasco para ser esse primeiro homem de meio de campo. Porém, o Fernando não é apenas um jogador de marcação, ele é um jogador com muito bom passe, um jogador que tem uma técnica muito refinada, ajudaria muito o time do Vasco. Eu manteria o Jair e aí pode ser que chegue o Lanzini para ser o camisa 10. Notícia de agora, o Vasco fez uma proposta considerada boa pelo Lanzini, ele considerou boa a proposta do Vasco e tem sim chance de se tornar jogador do Cruz Maltino. Imagina o meio de campo com Fernando, Jair e Lanzini, cara, é outro nível, É papo de um meio de campo de respeito, é o adversário olhar e falar, porra, o meio de campo dos caras é brabo. É isso, você tem um meio de campo com Fernando, Jair e Lanzini, é outra parada com que o Vasco tem hoje em dia. Beleza? Então já muda um nível muito grande ali do meio de campo, que eu considero muitas vezes o coração do time. É o que faz o jogo acontecer, são os meio campistas. E aí, Serginho já está no Rio de Janeiro, já é reforço do Vasco, pode atuar como ponta pelo lado esquerdo, meia pelo lado esquerdo. Serginho é um jogador bom em assistências, tem boa velocidade e tem uma boa finalização. Não é um jogador de firula, não é um jogador de dribles plásticos, é um jogador objetivo, que busca sempre o gol.
Então pode ser que o Serginho também chegue e se firme. Ah, o Serginho não conseguiu se firmar. O Vasco tem algumas outras opções. Tem Alex Teixeira, tem o próprio Figueiredo. Mas o Vasco ganha mais opções assim no seu elenco. Do lado direito, pode ser que jogue o Ryan. Tomara que o Ryan continue mantendo aquele nível de atuação que ele teve no jogo contra o Internacional. Se ele manter, vai ser titular. Tem o Gabriel Peck e também tem o Luca Orediano. Então o Vasco terá 3 opções para cada lado do campo. De um lado, Serginho, Alex Teixeira e o Figueiredo. E ainda tem também o Eric Marcos. Do outro lado teria o Ryan, o Gabriel Peck e o Luca Orediano. O elenco já vai ganhando mais corpo. E para centroavante, o Pedro Raul. É uma posição ainda carente, porque o Vasco não tem uma reserva para o Pedro Raul. Tem o menino GB da base, mas que não vem sendo testado. Pedro Raul, com o meio de campo com Lanzini, Jair, Fernando, Ryan de um lado, Serginho do outro. Puma e Piton nas laterais, Fernando aqui no meio de campo. Pode ser que funcione. Tomara que o Pedro Raul reencontre o caminho do gol. Tomara que o Pedro Raul consiga ser o centroavante que ele foi contratado para ser. Porque se você pega no início da temporada o Pedro Raul, você fala assim, porra, um jogador de um nível bom para ser titular do Vasco. Hoje em dia muita gente já não considera mais. Depende muito do que ele vai mostrar dentro de campo. Agora, com esse time aqui, eu não imagino o Vasco brigando por rebaixamento. É claro que muito aqui é especulação. Lianco, Fernando e Lanzini são especulações. Ainda são jogadores que o Vasco negocia. Existe negociação, mas não é nada certo. O Serginho já é certo. Mas comenta aí embaixo a sua opinião. O que vocês acharam dessa formação aqui do Vasco? Gostaram, não gostaram? Vocês aprovam essa escalação? E digo mais, vocês acham que o Vasco ficaria em qual posição no Campeonato Brasileiro com esse time? Lembrando que hoje o Vasco tem 6 pontos, tá muito mal, porém tem 2 jogos aí que pode se recuperar no campeonato, contra Goiás e contra Cuiabá. E aí depois vai ter um jogo contra o Botafogo, e aí sim o Vasco poderia já estrear os seus reforços se conseguir essas contratações. E porra, na minha opinião, pelo menos, muda muito o nível do time. Comenta aí embaixo a sua opinião. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Grande abração do Francesco. É nóis e fui!